Estou aqui com o Regis Marrelli, técnico do adulto de São José, que está hoje exercendo uma função diferente, que é de observador da LDB. Pela primeira vez a gente está tendo observadores ao campeonato. Queria que você explicasse um pouco para o nosso leitor aí qual é essa função do observador que foi criada para essa edição da competição. Na verdade, além do observador, é mais um orientador, né? Eu estou com a função de conversar com os técnicos, assistir as partidas, depois do jogo converso com alguns técnicos, pergunto algumas situações do jogo, o que eles acharam da partida, coloco alguma coisa que eu possa achar interessante, né? Pela minha experiência, poder estar passando algumas situações para eles. Então está sendo muito legal, eles estão sendo muito receptivos a essa situação. Então estou muito contente, né? Além de poder estar acompanhando, poder estar assistindo, vendo a garotada aí, né? O futuro do nosso basquete aí, uma competição muito legal, que sem dúvida coloca esses garotos aí como protagonistas, alguns garotos que ficam no adulto, não tem tanto espaço, jogam pouco, aqui eles passam a ser protagonistas dos jogos, então eles acabam desenvolvendo esse trabalho e ter essa responsabilidade nessas partidas. Passado aí metade do segundo dia, ainda muito pouco para dizer, mas desses primeiros 8 jogos aí, o que você pode falar, o que você já viu, o que você tem gostado, o que você não tem gostado? Olha, eu acho que de uma forma geral as defesas estão muito fortes, todas as equipes estão se preocupando demais defensivamente, o tempo todo os jogadores lutando, brigando, se desempenhando ao máximo, bastante variações defensivas, né, na maioria das equipes. E eu acho que na verdade precisa melhorar um pouquinho o controle mais do jogo, algumas equipes abrem 10, 12 pontos, aí tem uma dificuldade perdem muita bola, em 1 minuto acaba perdendo essa vantagem de 8, 10 pontos. Então isso é uma coisa que a gente precisa melhorar bastante, no meu modo de ver, na maioria das equipes. Saber ter a leitura do jogo, saber ter o controle do jogo. Mas de uma forma geral, estou muito contente, eu acho que o nível está legal e as equipes estão apresentando um bom basquetebol. Uma coisa que se discute muito também, Regis, é a idade do campeonato, né? Nós começamos com o Sub-21 na primeira edição e as 2 últimas Sub-22. E muita gente questiona essa idade, às vezes falando para voltar ao Sub-21, alguns até um pouco mais radicais, querendo baixar para o Sub-20 ou um Sub-19, que seria uma continuação da base mesmo, que a última categoria que a gente tem é o Sub-19. Quanto a essa questão da idade, qual a sua opinião? Sub-22, Sub-21? Olha, a minha opinião, na verdade, eu gosto do Sub-21, eu particularmente acho uma idade muito interessante, Sub-21. Mas é como eu falei, eu acho que é uma oportunidade para os jogadores ser protagonistas. Muitos jogadores do adulto não têm essa oportunidade, então esse torneio eu acho muito interessante nesse aspecto. Mas eu acredito que teria que ter um outro torneio, tá certo? Uma categoria Sub-18, Sub-17, seria muito legal e muito interessante. Mas eu não tiraria, né? Eu não sei nem a condição financeira de se ter um torneio, 2 torneios, né? Mas eu não tiraria esse torneio não, porque eu acho que é bagagem, o cara estoura juvenil, às vezes fica muito tempo no banco, fica anos sem jogar no banco, isso prejudica muito o jogador. Esse torneio não deixa que isso aconteça, né? Ele vai estar o tempo todo jogando, vai estar trabalhando, vai estar sentindo o que é estar comandando uma equipe, liderança, uma série de coisas que quando ele vai chegar no adulto, ele efetivamente, né? Ele já está no adulto normalmente no banco, mas quando ele passar a ser efetivo, ele vai ter que ter essas qualidades e ele vai desenvolver com certeza nesses jogos. Então, a minha opinião, na verdade, eu não tiraria, eu baixaria para Sub-21 realmente, e faria um outro torneio, se possível, né, com até Sub-18, Sub-17, que aí sim para trabalhar mais os fundamentos, desenvolver uma situação um pouco diferente, com a garotada mais jovem aí, para ela chegar no Sub-21 já realmente com a maioria dos fundamentos, com a maioria das condições aí realmente já dominante, né, já totalmente completa, né. Para finalizar, Regis, nessa edição a gente teve a mudança de formato. Agora cada equipe vai jogar no mínimo 28 partidas, que já está bem mais perto do que a gente considera ideal. E também temos esse ano uma abrangência maior regional, né? Nessa chave, por exemplo, temos 4 times do Nordeste, 3 times de camisa de futebol, mais o basquete cearense, que já está no NBB. O que você acha desse novo formato, com mais jogos e também buscando times de outras regiões que não têm tanta oportunidade de jogar no basquete de alto nível, no adulto? Olha, eu acho que realmente o número de jogos, quanto mais jogos é melhor, né? Quanto mais o jogador puder estar disputando partidas, realmente é o mais interessante. É lógico que a gente sabe que vai ter as competições começando, então também não pode atrapalhar, ter os treinamentos. Então eu acho que esse número aí, em torno de, a partir dos 25, 24 jogos,
já começa um número interessante, então eu acho que realmente tá legal. Eu acho que as equipes de outras regiões, eu tive a oportunidade de assistir todas as equipes e o que me deixou mais contente é ver que hoje não existe praticamente diferença. O Ceará ganhou as 2 partidas, o Basquete Cearense, o Sport está muito forte, né? O Sport, apesar de ter vários jogadores de várias regiões, não é um time tão regionalizado, né? Ele acabou trazendo alguns jogadores de Joinville. Talvez seja o time mais rodado desse grupo, né? Sem dúvida, eu acredito que sim. Tem jogador que estava nos Estados Unidos, jogador brasileiro que estava nos Estados Unidos. Então é um time aí realmente com uma defesa extremamente agressiva, né? Acabou de ganhar o último jogo de Sul contra o Paulistano. Uma defesa muito agressiva, muito forte, né? Um belo trabalho aí. Mas eu fiquei contente de ver o time Vitória da Bahia, entendeu? Realmente, ontem ele acabou jogando com o Sport, eles não tiveram uma boa atuação, mas hoje conseguiram uma vitória importante, né, com o time do Recife. O time do Recife também tem bons jogadores, tem 2, 3 jogadores de excelente nível. Então realmente eu acho que o mais legal é que está se nivelando o basquetebol de uma forma geral no Brasil inteiro. Isso é muito importante, né? Além do que esses estados podem estar participando, né, e pegando mais bagagem e tendo mais jogos. Eu conversei com algum deles, realmente a reclamação é a falta de jogos de nível. Então o torneio aqui, a MTB, realmente é muito bom para eles, é muito legal. Mas eu fiquei muito surpreso realmente com o nível técnico, eles estão mostrando um nível técnico muito bom.